Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Então fique à vontade para já, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você já conhece a convidada, comenta aqui qual foi sua experiência com ela e o que você pode dizer de bom dela. Não fala as coisas ruins, só as partes boas, por favor, porque não tem coisa ruim. Mas deixe de enrolação, deixar de delongas e pergunto. Aline Amaral, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Conte-me tudo, não me esconda nada. Quem sou eu na fila do pão? Olha só, hein? Vamos lá. Essa pergunta é ótima, mas Sim. vamos lá. Quem sou eu? Eu sou psicóloga, né? Então, trabalho aí com programas de emagrecimento, APS, né? Atenção primária, já faz algum tempo. E é isso, curto muito a psicologia. Muita psicologia. Né? Deixa eu te perguntar um negócio. É a pergunta que você faz, é a pergunta que a gente faz para os nossos pacientes. Quem é você? Quem é você, né? Eles ficam, aí vem a interrogação na cabeça deles aqui, tipo, eles travam, sempre travam. Até eles saberem a quarta, quinta sessão, eles respondem quem são eles. Aí demora um pouquinho. Por aí. É. Mas, eu quero saber mais do seu pessoal. Eu já sei, mas as pessoas talvez não saibam. Talvez as pessoas estejam assistindo e ouvindo e aí percebem o sotaque carioca em você. Então me conte aí o seu arrastado. Eu dou uma disfarçada, mas Você às vezes tenta, eu né? não consigo, A sua né? disfarçada não rola. Eu não consigo, às vezes, disfarçar. Mas eu sou carioca, eu vim pra São Paulo, eu tenho cerca de 13 anos, se eu não me engano. E o sotaque não vai embora. Não vai embora. Quando eu volto do Rio, volta pior. Volta pior. Já tentei disfarçar, assim, que eu cheguei aqui, eu era muito nova, sofri uns bullying, né? Com certeza. Paulista gosta de fazer um pouco de bullying com Carioca, carioca. sim. E aí eu dei uma disfarçada, mas aí até um momento que a gente vai amadurecendo, eu vou falar arrastando mesmo. Mas é bonito. Eu gosto de pessoa com sotaque. A Cíntia veio aqui na semana passada e ela era de... Meu Deus do céu, deixa eu lembrar agora. Sei que ela era do Nordeste. Desculpa, Cíntia, não vou lembrar agora. Mas era um sotaque muito bonito. Eu gosto de sotaques. Do Sul, Nordeste. Eu gosto também. É bonitinho. Eu gosto, mas é aquela coisa. Fala pastel, esquina, isqueiro. É. O tempo inteiro, você imagina. Então Sim. era meio chato, mas foi O bullying uma boa experiência, foi engraçado em vários momentos. Sim, entendi. E me conta, assim, você é psicóloga, beleza, show de bola. Como foi a sua trajetória? Eu sempre pergunto pras pessoas, geralmente psicólogos eu pergunto, e aí, como é que foi pra você escolher psicologia? Psicologia por amor, hashtag? Como é que foi pra você essa escolha? Olha, eu nunca pensei que eu ia fazer faculdade. Certo. Eu vim de uma família bastante simples, né? Então, fazer faculdade era uma questão de, nossa, vamos ver se a gente tem condições. Sim. E é uma faculdade mais acessível, talvez fazer uma pedagogia ali naquele momento. Já tinha feito o curso normal, né, que a gente fala no Rio. Não sei como é que chama hoje, na verdade. Bacharel, acho, sei lá. Não, é um curso normal que você faz no ensino médio. Então, você faz 4 anos ao invés de 3. Eu fiz, porém, nunca exerci, né? Então, a formação de professores. Depois, assim que eu me formei, se eu não me engano, eles pediram a pedagogia e eu pensei que talvez eu fosse fazer. Então, foi no momento em que eu vim para São Paulo e eu comecei a ver livros. Eu fiquei muito sozinha, tava muito frio aqui na época. E eu tive bastante tempo bastante tempo não, né? Uns 2 meses. Para ler uns livros e tudo mais. E eu fui gostando muito do Augusto Cury. Olha só que engraçado, né? Sim. Muita gente fez psicologia porque leu Augusto Cury, né? Mas eu li livros dele bastante interessantes. E eu já tinha feito psicoterapia na adolescência. Uma psicoterapia bem rápida. Eu fui ali juntando... eu acho que eu vou fazer, mas eu não achei que eu fosse me interessar tanto quanto eu me interessei quando estava na faculdade. Sim. Né? Uma pessoa que nunca pensou que poderia fazer faculdade, de repente está na faculdade, está estudando, são 5 anos depois de, sei lá, estavam uns 3 anos sem estudar, né? Depois da minha formação, enfim. E aí eu fiz psicologia ali, me apaixonei cada vez mais pelo curso, achei que ia sair da faculdade trabalhando com dependência química. Você achou? Achei. Por quê? Porque eu amava. Eu amava, meu TCC foi sobre dependência química com consultório de rua. Sim, sim. Então, consultório de rua e na rua. Então, eu fiz meu TCC ali, eu gostava muito da questão de dependência química. Eu passava
na rua, eu via as pessoas pedindo ajuda ou pedindo algum dinheiro, e aquilo me deixava muito angustiada. Sim. Isso eu indo pra faculdade. Sempre que eu passava pra faculdade, sabe, o metrô ali, o trem, né, na verdade, assim, sempre alguém pedindo, e aquilo me deixava bastante, por que essas pessoas estão aí? E ao longo da faculdade eu fui estudando, entrando mais nesse assunto, tentando entender, Sim. né? Tanto que quando eu saí da faculdade, a primeira pós-graduação, eu saí no ano, no outro eu já fiz psicopatologia e dependência química, né? Entendi bastante essa dinâmica de tudo que estava acontecendo, do que é um problema muito, muito maior do que a gente pensa, nem toda pessoa tá na rua, tá Sim. ali porque é um usuário de drogas. Sim. Né? Eu cheguei a fazer algumas atividades na rua, entregar cobertor, conversar com pessoas. Tudo Entender isso a história, né? Entender a história. Eu me interessava muito, muito, muito. Não que eu não me interesse, eu me interesso bastante ainda sobre o tema. Mas eu acho que era aquela ideia de eu queria mudar o mundo de alguma forma. E a psicologia me dava essa ferramenta em poder ouvir isso. Né? Ouvir essa pessoa, o sofrimento dessa pessoa. Empático, né? Exato, essa escuta que muitas pessoas não têm. Eles têm um olhar de julgar, no entanto, a escuta para entender, para ouvir aquilo ali, essa história, ninguém tinha. Sim. Muitas pessoas não têm, na verdade. Só julgam. Tá na rua por causa disso. Que é vagabundo, que é drogado. Preconceito, aquele estigma, na verdade, né? Sim. O estigma que existe sobre a pessoa em situação de rua. Bom, mas então eu já fiz esse curso e também fiz psicologia hospitalar. Certo. A psicologia hospitalar me abriu a mente para todo o atendimento em atenção primária, de alguma forma, no atendimento nos consultórios, né? Então, abriu muito a minha mente em relação a isso. E aí eu fui seguindo, né? Fiz esses 2 cursos iniciais, que me abriu a mente, e era muita coisa que eu recebia nos consultórios, e fui seguindo, basicamente isso. Depois fui fazendo outros cursos. Foi se enveredando, né? Depois o psicólogo não para de estudar, né? Essa é a realidade. A gente não pode parar, né? Não tem como. Às vezes é por necessidade e às vezes também por obrigação. Tipo, tem que ler isso aqui, tem que entender isso aqui de qualquer jeito e tal. Demanda de pacientes. A gente às vezes pensa que as pessoas pensam que a gente entende de tudo quando sai da faculdade. Não. E não é assim, né? Não tem como atender todas as demandas. A gente sai no nível genérico, tipo assim, de atendo todo mundo, né? A gente sai assim, vou atender todo mundo. E você vai aprendendo também com os atendimentos. Sim, mas aí você vai percebendo que tal demanda me interessa mais, tal demanda me interessa menos. Exato. Aí você vai... E a gente vai estudando, né? Sim. Porque pegou um caso que não tem muita habilidade, muito manejo, peraí, tem que estudar, tem que fazer a supervisão, e estudando o tempo inteiro. Comigo foi assim, entrei na clínica atendendo por convênio, eu falei, eu tenho que saber, eu tenho que estudar isso aqui. Tipo assim, a gente via, não que a nossa graduação foi pouca, mas na hora de vamos ver, o bicho pega, velho, você tem que correr atrás. Tem que correr atrás, A semana que vem o paciente vem de novo mandando a demanda dele, e aí? Não é só chegar lá e conversar, né? Como as pessoas costumam acreditar. Exato. Você só conversa? Sim, só conversa. Há 5 anos pra poder conversar com você. Exato. Exato. Mas, vamos lá. Você trabalha hoje com emagrecimento e transtornos alimentares. É até o motivo pelo qual eu te chamei aqui, para falarmos um pouco disso. Explica mais ou menos o que com que você trabalha, na verdade. Legal. Hoje eu trabalho em 2 operadoras, né? 2 operadores de saúde em programas de emagrecimento clínico, né? Então, uma eu trabalho apenas no emagrecimento clínico, outra eu trabalho no emagrecimento clínico e também atendo algumas demandas de emagrecimento cirúrgico. A pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela chega para mim ali com algumas demandas, tá voltando a se alimentar de forma inadequada, não criou rotina, entre outras coisas, e a gente vai trabalhar esse emocional ali. Porque, né, a bariátrica a gente sabe que mexe com muitas questões que a bariátrica, não é só cortar o estômago. Isso que eu ia falar, a bariátrica é o cortar do estômago, mas entra outro ponto que aí o psicólogo, que é o trabalhar a mente. Não cortar a mente, mas adaptar a mente ao novo estômago. Sei lá, eu sou leigo, tá?
A gente costuma dizer que você opera o estômago, não o cérebro, Isso, né? isso que eu queria falar. A gente faz assim, a gente fala assim, porque de fato, você não muda, você cortou o estômago, mas tem a fome emocional, por exemplo. Isso. Que é uma coisa que as pessoas elas não contam com isso após a cirurgia bariátrica. Que elas acham que vão cortar o estômago e que não vai sentir fome e não vão mais comer. Mas e a fome emocional que existe? E a vontade de comer, de mastigar? Eu falo por mim. Tem hora que eu quero mastigar alguma coisa, eu não tô com fome, pô. Mas eu quero mastigar. A cabeça tá aqui, mas o corpo tá de boa. Exato. O seu corpo não tá precisando de comida naquele momento, mas você precisa suprir ali eu costumo dizer que é um desprazer. O desprazer às vezes dá ansiedade. Então eu preciso buscar prazer. Prazer aonde? A comida é imediata. Que é prático, rápido, fácil. Imediato. Sim. Então, hoje eu trabalho com esses grupos, né? Eu tenho... Então são grupos, não é individual. Tem individual, mas também tem grupos. Certo. Tá? Então, depende da operadora que eu trabalho. São programas que a operadora oferece lá. São programas um pouquinho diferentes. Um oferece grupos individual, outro oferece apenas grupo e por aí vai. Tá? Sim. Então, eu trabalho ali com psicoeducação, né, com esses pacientes, né? E às vezes no processo psicoterapêutico mesmo, com paciente individual, no caso. Então, para poder ajudar dentro desse processo. Trabalho com a APS também, que é a atenção primária, e às vezes as pessoas chegam na atenção primária como? Quero emagrecer, sou muito ansiosa, estou comendo muito. Então, basicamente, a gente vai lá e trabalha esse processo de emagrecimento de alguma forma também, né? Certo. O grupo, por exemplo, tem um grupo lá tal de pessoas que querem emagrecer ou é só é destinado, é um grupo heterogêneo que a gente chama, né? Que é só tipo de pessoas pós-bariátrica, é um grupo que é pessoas que vieram para emagrecer. Como é que funciona esses grupos? Vamos lá. O que acontece? Geralmente, para poder a pessoa fazer uma bariátrica, ela tem que ter uma indicação. Sim. Certo? Certo. Então, ela vem lá com uma indicação do médico, mas ela precisa ter um acompanhamento de 2 anos com tentativas falhas. Então, ela passou 2 anos tentando emagrecer. No entanto, ela não chegou ao resultado, tá? E ela tem que comprovar isso para esse convênio. Tá, tem que fazer 2 anos de terapia? Então, de tentativas de emagrecimento. Tá. Essa é a ideia, tá? Então, dependendo do IMC dela, ela vai ter que comprovar esses 2 anos de tentativas falhas. E aí, as operadoras que, não só as 2 que eu trabalho, mas várias já têm isso, criaram um programa, por quê? Porque a pessoa começa no atendimento ambulatorial e não dá sequência. Aí faz 6 meses e vai querer fazer bariátrica. E não dá, você não fez o acompanhamento, você não trabalhou a sua mente para essa mudança de estilo de vida que é bastante complexa. Sim, não é só a questão do dinheiro ou burocracia da cirurgia, é também o acompanhamento psicológico para ver se aquela pessoa tá pronta, né? Porque, eu já vi várias pessoas que fizeram bariátrica e engordaram de novo. Tem até aquele caso lá não sei, aí eu sempre erro a dupla, tá? Tem o César Menor de Fabiano, acho que é o Fabiano. Ele fez? Ele fez a cirurgia e voltou a engordar. Então. Usando o exemplo dele, né, porque é uma pessoa famosa, pessoa pública, no sentido de que a pessoa às vezes vai lá, faz a bariátrica e não preparou-se para o psicológico, trabalhar a fome mental, né? Grande parte desse processo é mental. É o mindset, né? Mindset? Gostou? Gostei, muito bom. É a mudança de pensamento em relação à mudança de pensamento em relação à comida, né? A forma de ver o mundo, você no mundo com a comida, né? Bem fenô isso, né? Você bem fenô aqui. Mas é a forma de você enxergar a alimentação. Então tem muita questão. A forma como você supre os seus desprazeres, ao invés de, sei lá, eu vou comer, eu posso fazer uma outra coisa que me dê prazer também. Certo, mas como funciona, por exemplo, essa questão da alimentação? No sentido de que, eu entendo que estou frustrado, desconto na comida, certo? Geralmente as pessoas fazem isso, porque é uma forma de você aliviar-se daquela frustração. Sim. Como é que isso chega para você na clínica, por exemplo? Me dá um exemplo de como isso acontece lá. Bom,
Pensando no atendimento do grupo, por exemplo, esse paciente ele já chega bastante transtornado. Por quê? Quando ele já chega falando que ele come porque ele está irritado, nervoso, estressado, ele já tem uma questão emocional acontecendo. Já está passando do seu controle. Né? Ele já está perdendo o ritmo, o controle em relação à alimentação. Tem pessoas que estão dentro do programa, você até me perguntou, é um grupo de só pessoas que querem fazer bariátrica? Não. Tem pessoas que querem emagrecer, estão com IMC lá 30, não tem indicação bariátrica, mas quer perder peso, porque tem uma questão de diabetes, alguma doença crônica, né? Uma comorbidade. E aí ele tá lá. E eu tô ansiosa, eu tô comendo. Aline, eu tô ansiosa, eu tô comendo. Eu tô nervosa, eu tô comendo. Eu tô com raiva, eu tô comendo. Porque as pessoas acreditam que só a ansiedade, só essas emoções vão fazer com que você coma. Mas tem a raiva, tem a frustração. Sim, raiva, frustração, medo. Medo. Por que na pandemia muita gente engordou? Medo, sim. Muita gente não associou, achava que é só ansiedade. Achava que era só a falta de sair de casa, né? Isso, é porque eu não tô me movimentando. É óbvio, né? A obesidade é desequilíbrio entre ganho e gasto calórico. Claro. Então ele parou de gastar e tava comendo a mesma coisa. Mas tem a questão do aumento. Sim. Houve uma ingestão de alimentos maior do que o natural também, por causa dessa ansiedade, desse medo, dessa tensão que a pandemia trouxe. Sim, sim. Né? Eu peguei crianças sofreram também na pandemia, né? Sofreram. As crianças sofreram horrores. Eu peguei criança que em 4 meses engordou 9 quilos, mas tipo assim, uma criança de 7, 8 anos é muita peso. Coisa. É quase que o dobro, né? Exato, é quase... A Renata fez até um nosso aqui no... mas é real isso. E você vê a mãe falando assim, não, ela não tá em casa, ela tá em casa, ela não tá se movimentando na escola, mas pera lá, mãe, você tá dando biscoito, tá fazendo bolo todo fim de tarde. Falar pra você, o que teve, assim, eu lembro, você falando do bolo me lembrou que na pandemia, o que o pessoal tava inventando de fazer pão, bolo, isso, aquilo, era uma loucura. Eu tive paciente que tava vendendo. No grupo? Não, no grupo não. Ah, tá. Eu pensei que filha da mãe, que esse é um sabotador do caramba. Olha que interessante. Uma paciente que era bariátrica, ganhou bastante qualidade de vida, mas não chegou a regular o IMC. Sim, né? Isso, sim. Inclusive, a gente pode falar depois, porque é um grande mito que todo mundo vai regular o IMC. Certo. Mas ela tava fazendo bariátrica, fazia pão todo dia de manhã, a pessoa comprava o pão dela. Então ela ganhou dinheiro na pandemia fazendo pão pras pessoas, pão caseiro. Tipo, o pão dela era uma delícia. Mas eu acho que eu não tive a sorte de experimentar. Você não pôde experimentar? Não dava tempo, porque só vendia quentinho. Tinha que sair e já ir pra entrega. Nossa, que... Era enjoado. personalizado. Muito bom. Entendi. Muito bom. No grupo, quais são, mais ou menos assim, a lista de transtornos alimentares que existem no grupo, assim, tipo, que aparecem as demandas. Isso, mais comuns. Mais comuns. Um transtorno compulsivo. Uhum. Né? Então, compulsão alimentar é horrores. Sim. Né? Eu já peguei a síndrome do comer noturno também. Você vai ter que me explicar tudo isso aí. O que é primeiro a compulsão alimentar? Vai, explica o que é uma... Eu sou compulsivo alimentar ou não? Pronto. Aí você me diz se eu sou ou não. Vamos ver. Quais são as características que me fazem ser um cara compulsivo alimentar? Tá. Geralmente tem uma avaliaçãozinha básica que pode ser feita. Geralmente eu passo um testezinho pro meu paciente para poder identificar ali se ele tem um grau, tá? Certo. Mas a gente pode avaliar em sessão, por exemplo, quantas vezes ele tem episódios compulsivos por semana, por mês. E aí você vai entender se aquilo ali cabe dentro desse transtorno ou não, tá? Então, a compulsão alimentar pode... A pessoa perde o controle, come muito e depois fica arrependida, fica com frustração, mexe muito. Como é um transtorno, mexe muito com o emocional dessa pessoa. Então, a pessoa come muito exageradamente em uma só refeição, às vezes uma quantidade de calorias que ela não comeria normalmente. Certo. Tá? Às vezes pode ser por uma questão de desorganização alimentar. Pode, né? Mas aí organizou a alimentação, são episódios de compulsão. A gente vai falar de um transtorno quando isso já se perde o controle. Então, eu tenho um paciente que
Eu já tive paciente que comia uma coisa atrás da outra absurdamente. E não conseguia parar de comer. Sim. Tá? E não conseguia parar de consumir determinados alimentos, mas não são alimentos também simples, tipo frutas, não. Alimentos bastante Geralmente é calórico, né? Eles não vão comer fruta. Come, às vezes come. Tem paciente que começa, come 6 bananas. Como diz uma paciente minha, pensei que eu podia comer banana à vontade. Não, peraí. Calma, quem disse, não, ela falou, é fruta, banana à vontade. Mas é super calórico. Quantas bananas você tá comendo? Eu tô comendo, sei lá, um palmozinho de banana, só na um tarde. Palmozinho? Só à tarde, não, pera lá, comida saudável também engorda. Sim. Então, é bastante isso. Então, tem a compulsão alimentar, que é muito comum, Sim. mas na maioria das vezes são episódios devido à desorganização alimentar da pessoa. Eu fico horas sem comer. Almoço meio-dia, depois vou jantar 8 horas da noite. Mas quando vai qual comer, que é o você quer comer jantar? o quê? Então, qual que é o jantar? É o regaço. Não vai ser uma salada e nem um franguinho. Você quer botar meio pedaço de pizza, meio... Meio não, né? Você tá sendo bondosa. Não, geralmente, eu falo por mim. Se eu fico esse tempo todo sem comer, vou pedir uma pizza, é mais que metade. Se eu tô faminto, é pra dentro. Mas até, você pode reparar que até um cachorro, você deixa ele o dia inteiro sem comer, ele engole a ração de uma forma exato. que tem isso, né? A pessoa às vezes nem mastiga, por isso que não dá o ponto de saciedade, ela não sente que ela tá extremamente estufada. Porque é o mastigar. Por causa do mastigar. Sim. Né? Então não acontece tudo que acontecer lá no seu cérebro te dizendo, olha, você tá comendo muito. Não, perde o ponto. Só engole a comida. Uhum. Então pode acontecer. Eu falei, a síndrome do comer noturno. Isso. É bem difícil acontecer, né? Muita gente não conhece, mas a síndrome do comer noturno, ela é aquela pessoa que acorda de madrugada pra comer, porque ela sente fome, real. Eu tenho um amigo assim, ele falou isso pra mim outro dia, eu falei assim, Davi, eu tô tentando seguir uma dieta certinho e tal, mas, cara, toda vez me dá fome. Assim, eu nem sou muito... Ele me contou, achando que eu ia resolver o problema dele, eu acho, né? Mas ele falou assim, eu acordo com vontade de comer, e aí? O que eu faço? E aí? O que ele faz? Então, aí vai... O que ele faz não, mas explica que primeiro o comer noturno, né? Vamos lá, vou dar um exemplo de um paciente que eu tive no ano passado. Esse paciente, ele acordava todo dia, cerca de 1 hora, 2 horas da manhã pra comer. Tinha um horário. E ele tava seguindo uma alimentação bem bonitinha, regradinha, tá? E ele acordava entre 1 e 2 horas. Só que ele tinha um sono sem qualidade. Tá? Lembrando que o sono e a obesidade estão tudo junto. Sim. Tá? Então, por exemplo, se eu não tenho um sono de qualidade, eu posso não ter a regulação hormonal, leptina e grelina que regulam a fome e a saciedade, e aí eu fico com essa desregulação, eu sinto mais fome do que eu gostaria e não tenho saciedade quando eu como, certo? Sim. Então ele tinha essa questão com o sono, ele acordava todos os dias esse horário para comer. Então, quando ele não estava de dieta, ele comia o que tinha na geladeira. Quando ele passou a estar de dieta, ele começou a criar algumas estratégias de como deixar um potinho de fruta para poder comer menos, né? Mas o ideal, a gente trabalhou até ele parar de levantar de madrugada. E aí envolveu o quê? Dormir mais cedo, comer uma alimentação, regular um pouco aquela alimentação, a forma como aquela alimentação estava sendo distribuída ao longo do dia, né? Porque era o que acontecia. Então, a síndrome do comer noturno, muita gente acha que é só assaltar os assaltantes de geladeira, né? Que é só levantar e assaltar a geladeira. Mas isso pode ter uma questão muito mais séria aí, inclusive fisiológica, tá? Fisiológica. Então, essa é a síndrome do comer noturno. Tem o transtorno restritivo evitativo. Já ouvi falar. Certo? Falou, sai nutricionista. Transtorno restritivo. Sabe o que é? Eu sempre confundo as letras, eu troco, eu inverto aí. Mas esse é aquele famoso, eu não como isso, eu não como aquilo, eu tenho enjoo. Não é muito que tem dentro por exemplo, dos programas que eu tô, não tem muitos. Mas quando tem é complicado pra caramba. Porque você imagina, como é que eu vou tentar emagrecer? Eu não como chuchu, não como cenoura, não como nada. Aí dificulta pra fazer o negócio. As coisas menos calóricas. Eu tenho uma paciente que ela comia batata. Só? Só. De leguminosa, tubérculo, só isso? Não, ela comia outras coisas, mas a preferência dela é comer batata frita, batata amassada, batata... Como? Batata é carboidrato simples.
e bastante calórico, não vai dar saciedade. Sim. Então ela vai comer agora, vai comer depois, vai comer agora, vai comer depois. Sim. Então, assim, é bem difícil, porque você tem que trabalhar na mudança de mentalidade desse paciente para que ele comece a se abrir a uma nova experiência. Sim. E ele tem que querer muito. É. Porque tem paciente que coloca a comida na boca e fica com vontade de vomitar. E às vezes é assim desde pequenininho. Uhum. E aí? Complica, é difícil. Aí o cara vem marmanjão querendo mudar isso. Passou a vida toda desse jeito e vai mudar isso. Olha, homens, vamos ver, mulheres têm mais, por incrível que pareça. Homens têm menos, mas mulheres têm mais. E esse TRE, esse transtorno restritivo evitativo. Transtorno restritivo evitativo. Sim. É o famoso, eu não como muita coisa, não como legume, não como... Geralmente, isso que é interessante, que geralmente é sempre legume. E muitas vezes tem a ver com a textura também. Por isso que é importante, de repente, um acompanhamento já desde criança, e às vezes muitos pais não sabem, porque tem que trabalhar essa questão da textura alimentar. Sim. Né? Tipo o autista não tem essa questão tem da essas textura? Ele tem. Ele não encosta com a mão, mas ele também não tem algumas coisas que o paladar dele não vai, ele sente nojo. Exato. E às vezes é esse transtorno também, né, associado ali, vamos dizer. E tem isso em crianças que não estão no espectro. Sim. E aí tem que trabalhar e é bem difícil, tem que querer muito essa mudança. Sim. Eu tenho obesidade e tenho TRE, você tem que entender que você vai ter que mudar e se abrir a essa mudança. Sim, tem que estar... Não tem meio termo. As pessoas acham que tem meio termo. Ah, não, mas e se eu comer só batata, comer a quantidade de calorias? Cara, você vai passar fome, batata não vai te dar saciedade. Sim. Né? Vai passar fome, aí você vai chegar um momento que você vai ter compulsão. Por quê? Faz restrição, entra compulsão. A gente mesmo, quando esquece de comer, então não consegue comer no dia, quando a gente vai comer, a gente vai arregaçar, é assim. Aí vem, entre a nossa compulsão, tipo, vou lá, como, porque eu me restringi naquele período do dia, assim, é um exemplo pontual. Mas imagina pra quem tem o transtorno mesmo, né? É muito mais forte. Muito mais forte. Eu também atendo a bulimia. Certo. A anorexia não. Certo. Né? A anorexia às vezes acontece na bulimia, né? Que pode ser associado. Sim. Pode estar junto. Então a pessoa fica horas sem comer, aí quando come, ela vai lá, ela vai e vomita. Né? Então, ou toma laxante, ou fica fazendo várias... Geralmente é um grupo de coisas que a pessoa começa a fazer, né? Então, eu vou tomar laxante, eu vou provocar vômito, eu vou treinar absurdamente, porque a ideia tanto da anorexia quanto da bulimia é não ganhar peso. Sim, exato. É isso que elas têm ali meio que de comum. Parecido, né? Só que no caso da bulimia é essa busca pra meio que compensar, né? Aquilo que eu comi pra caramba, eu vou compensar ou vomitando, ou treinando, ou qual foi o A gente costuma dizer que é expurgar, né? Eu preciso colocar pra fora aquilo, não é só queimar as calorias, eu preciso colocar pra fora, tá? Eu preciso que aquilo, como a ideia é não ganhar peso, eu não quero que o meu corpo absorva aquilo de alguma forma. Já absorveu, né? Que eles talvez absorve de alguma forma, né? Sim. Mas aí tem vários prejuízos. Eu tenho muitos pacientes que têm a compulsão, a anorexia, aí entra na compulsão, aí depois ele vem o quê? Bulimia. Ele vai lá e coloca o dedo na boca e vomita. O combo. É o combo. Porque uma coisa vai levando a outra, né? Então eu não consigo de um jeito, eu tento do outro, não consigo do outro, vou tentando do outro e por aí vai. Fez restrição. E como é que... Aí entra a minha pergunta sobre como é que vem a psicoeducação, como é que vem a intervenção da sua parte para lidar com isso. Porque você está falando aqui e vai me dando um certo, não medo, mas vai me trazendo a clareza do nível de complexidade que é, entendeu? Como é que você intervém? Como é que o psicólogo que trabalha com isso, no caso você, intervém nessas questões todas aí? Como é que isso acontece? Você usou a palavra certa. Olha a complexidade que é isso. Uma coisa importante esclarecer, nem todo mundo que tem um transtorno alimentar, nem todo obeso tem um transtorno alimentar. Sim. Tá? Isso assim, tem que ficar claro. Todo mundo associa o quê? Eu não sei por que eu tô engordando.
Eu não sei porque eu tô engordando. Eu quase não como. Nossa, eu quase não como. Eu não como desesperadamente. Eu não como que nem aquelas pessoas do... Como é que é aquele programa? Eu não Quilos assisto. Mortais? Quilos Mortais. Eles A acham Renata odeia. Eu acho o máximo. Eu não vejo. Eu não vejo porque eu acho que é um sofrimento. É. Sabe? Mas eu fico pensando na questão psicológica, por isso que eu assisto. Eu acho que eu lido com isso, então talvez... Ele tá cansado, ele tá saturado eu disso já aí. sei o que é ali. Então, a questão psicológica, eu acho um sofrimento. Eu acho meio cruel, assim. Sim. Né? É lógico que a pessoa se coloca lá naquela posição e às vezes consegue resultados, né? Enfim, isso é o importante. Mas eu não gosto de ver esse sofrimento. Certo. Então, basicamente, como que o psicólogo vai trabalhar nisso? Primeiro, eu tenho que identificar se o paciente tem um transtorno. Tentar emagrecer com um transtorno, por exemplo, de compulsão alimentar, vai ser complicado. A gente tem que trabalhar essa compulsão mais ali. Lógico que você vai aprendendo a comer, mas pode ser que ele demore um pouquinho pra perder um peso, até trabalhar, diminuir esses episódios de compulsão. Eu sempre trago muito a realidade. Dentro do programa, eu tenho um grupo que é só pra compulsão alimentar. Sim. Só que assim, a maioria das pessoas que tem compulsão alimentar é desorganização alimentar. Concordo. A maioria. Eu trabalho eu costumo dizer que paciente, enfermeiro, trabalha dentro do centro, no centro cirúrgico, então. Advogado e professor, olha, tô dispensando. Porque o pessoal não tem tempo pra se dedicar. Ah, entendi. Eu tava Eles me perguntando aqui, horas. qual que é a questão comum aí? Horas e horas sem comer. Advogado fica lá, ó. Professor, entra 3, matrícula no estado, entra 7 horas, sai 11 horas da noite. Cara, não tem tempo. Então, assim, é desorganização alimentar. Mas tem as pessoas que estão lá descontando as emoções. E aí, eu sempre digo, eu tenho ansiedade. Mas a ansiedade vem do nada? A ansiedade é um sintoma. Sintoma do quê? E aí a gente vai buscar. Faz o caminho inverso. A gente faz o caminho. A gente volta. Pera lá, o que tá te causando essa ansiedade? E aí os casos que às vezes eu ouço não, eu tenho ansiedade, só ansiedade. Se você falar pra mim que você vai me contar uma coisa agora e você não me contar, eu tenho dor de barriga. Aí então, é como se fosse algo fisiológico. Aí quando você vai ver o quê? A pessoa não sabe esperar. Sim. Aqui a gente faz... O limiar de frustração dela é baixo. Ela não sabe esperar. Eu digo bem o seguinte, não sabe lidar com a criança interior dela. Sim. Sabe aquele Na Volta a Gente Compra? Que ensinou a gente a esperar a vida esperar eterna. até a vida toda. Tô esperando até hoje. Mas fazia sentido. Você aprendeu que você não tem tudo a hora que você quer. É verdade. Não tem. E aí a pessoa leva isso pra vida adulta. Sim. E aí, se eu não tenho o que eu quero a hora que eu quero, a minha frustração acontece. Eu não sei esperar. E aí eu vou buscar prazer. E a gente tem que fazer esse caminho todo com o paciente. Certo. Fazer ele ter consciência desse processo. A consciência do que faz ele ter ansiedade. Para que ele domine a ansiedade. A gente trabalha muito isso. Na psicologia geral, a gente trabalha isso. É a mesma coisa. Na psicologia, no atendimento para uma pessoa só com um transtorno de ansiedade, é exatamente isso. A gente vai trabalhar o caminho inverso. A diferença é que a forma como as pessoas vão lidando com a ansiedade é diferente. É que no caso esse desconta na alimentação, vai lá na alimentação e coloca. Os outros vai ser, às vezes, em relacionamento tóxico, vai ser, sei lá, mas o que eu posso colocar aqui, gente? Mas, sei lá, várias outras coisas. Eu costumo dizer que o ideal, a ansiedade ideal é aquela que você desconta na atividade física. Não, porque você é uma viciada nisso, mas tem os caras que são vigoréxicos. Tem o vigoréxico. Então. Tem a dismorfia. A dismorfia corporal, eu quase não pego. É um atendimento que, como... É muito difícil na obesidade, mas... Não é difícil não, acontece. Mas é um grupo um pouco menor. Que a pessoa tá se vendo magra. Na obesidade a gente vê eles se veem magros. Eu tenho uma paciente que falou comigo ontem, inclusive. Aline, eu só percebi que eu precisava de ajuda quando eu tirei uma foto. Porque eu não me via igual aquela foto. A falta de se olhar no espelho, por exemplo, afeta muito isso? Se olha no espelho e se pelado todo dia. Se olha, se dança. Eu tô te perguntando.
Eu tô te perguntando isso de propósito, porque isso pra pessoa obesa, isso pra pessoa que, sei lá, tá muito magra ou no, ou no intermédio, que é aquela pessoa. Mesmo. Exato. Porque as pessoas, por exemplo, vamos supor, tô na academia e eu acho que eu não estou ganhando massa. Você não tá se olhando no espelho? Ó, acho que melhorou ali, melhorou aqui. Você tem que se olhar, na verdade, né? Tem que se olhar. Eu juro por Deus que o exercício que eu mando pros meus pacientes pra casa é: coloca uma música e dança pelado na frente do espelho. Você precisa se ver. Uhum. A pessoa que ela tem dificuldade com o próprio corpo, ela olha só daqui pra cima, fotos daqui pra cima. É só assim. É verdade. Você falando tá me fazendo pensar, é verdade. Mas é verdade. E aí, eu não consigo me ver. Se eu não me ver, eu não olho. Eu não me vejo. E você piscou, você ganha peso absurdamente. Mas apesar de ser, a gente precisar em média aí, né, umas 6.000 calorias pra ganhar 1 quilo, né? 6, 7, dependendo da pessoa. Mas se você não se olha, você nem percebe como você come. Tem gente que não se percebe como comendo, engole a comida. É uma dificuldade de se olhar profunda. Sim. E precisa disso. Eu preciso me enxergar pra poder entender esse processo. Então, o psicólogo ele trabalha em todas essas complexidades que envolvem, né, esses transtornos. Transtornos alimentares podem surgir na infância também. Sim. Geralmente são na infância, né, que acontecem esses transtornos todos. Sim, a separação dos pais. Sim. Aquela mãe que fica assim, eu vou sempre dar esse exemplo. Tem que comer tudo, não pode deixar faltar nada no prato. Sim. Aí você acabou com o ponto de saciedade da criança. Sim. Aí depois, quando ela tiver 15 anos, você tá engordando. Para de comer. Você tá falando o contrário. É confuso. Não dá. É verdade. Mas você tira... A pessoa quer colocar uma comida de um adulto para uma criança e fazer ela comer até o fim. Uhum. Já pode começar aí. Aquelas famílias que comem muito. Minha família adora fazer uma comida, né? Sim. Todo mundo cozinha bem pra caramba, é um azar. É um azar, né? É um azar. Mas assim, eu dou sorte que eles nunca foram de ficar come. Porque eles fazem tanta coisa boa que se eles ficassem assim, todo mundo tava lascado. Sim. Mas basicamente, pode surgir na infância. Abuso. Sim, abuso. Tem um abuso. Eu posso contar uma história? Fica à vontade. Eu atendi uma paciente, era um grupo, mas ela só apareceu ela nesse grupo nesse dia. Certo. Parece Então que era um grupo de 1. Era um grupo de 1. Parece que foi a dedo. Todo ali. mundo faltou e só apareceu ela. E aí ela tava lá conversando comigo e basicamente ela falou pra mim que dormia mal. E a gente tava falando sobre o sono. Olha, o sono, ele ajuda a regular o seu corpo, blá, blá, blá e tal. E eu falei assim, mas desde quando? Aleatoriamente, desde quando você dorme mal assim? Aí ela desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou criança. Aí me apontou uma coisa, desde que eu sou criança. Uma criança. Ela lembra, tá? Que ela não dormia bem. Uma criança não dormir bem e nenhum pai perceber e não levar no médico, tem uma coisa errada. Sim, acendeu a sua luzinha. Assim, na hora. Aí eu continuei falando alguma coisa, mas eu não resisti, né? Voltei ao assunto. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Mas voltei ao assunto e falei assim. Mas é muito estranho, né? Uma criança nessa idade de 7, 8 anos ficar sentada, que ela contou, ficar sentada na cama a noite inteira acordada. Aí ela ficou em silêncio. Começou a chorar. E sabe quando fica subentendido o que acontecia? Uhum. Eu não quis tocar no assunto, mas ficou claro. Tá? Ficou bem claro. E eu falei mais algumas coisas que ela confirmou, somente com uma cenar de cabeça. Isso, uma cenar de cabeça. Você fala chique, né? Desculpa. Cenar de cabeça. E ficou assim. Então, uma criança abusada pode querer esconder, inclusive, esconder a sua beleza, ou o seu corpo, na verdade, né? Melhor dizendo. Esconder o seu corpo através da gordura. Então, a gordura se torna uma proteção. Uhum. Se torna como a gente costuma dizer? Esqueci a palavra agora, mas é um limite. Entre você... Uma barreira. Exato. Uma barreira. E aí eu falo, emagrecer fácil? Não.
A gente não sabe o que tá passando na vida daquela pessoa. É multifatorial, né? Exato. A obesidade, a gente não sabe. Olha a diferença. Sim. E ela nunca tinha se tocado nisso. E é uma pessoa com sono horrível, Sim. né? E a gente sabe que o sono, ele pode desregular esses hormônios, como eu falei lá no começo, e acabar desencadeando obesidade, doenças crônicas, e entre outras coisas, noites de sono mal dormida. Uhum. Então, ela teve esse encontro ali com essa realidade. Foi bastante duro para ela naquele momento, né? A gente teve um momento em silêncio, mas foi uma das histórias que eu lembro até hoje para trazer esse sinal de que, olha, a obesidade não é tão simples. Sim. Entendi. Tem vários fatores. Sim, Não é funciona subjetivo, né? assim. Subjetivo. Sim. Eu tenho um canal no TikTok, né? E eu faço alguns vídeos sobre obesidade. E uma seguidora botou assim: fui estuprada quando eu era criança, estuprada na adolescência e na idade adulta. O meu emocional está péssimo e eu não consigo emagrecer. Sim. É só treinar e fazer academia? Não. Tem uma complexidade. Ela pode até querer tentar compensar isso nesse treinar e fazer academia. Mas aquela ferida tá aberta ainda. Muita psicoterapia. Muito. Psicoterapia é fácil? Todo mundo tem dinheiro pra pagar psicoterapia? Não. Serviço público é uma vez por mês, né? Se eu não me engano. Faça a mínima ideia. Nas UBS, Acho que sim. se eu não me engano, né? Uma vez por mês. Não é uma vez por mês? Uma vez por mês. Você como psicólogo, você acha que dá conta Não, de uma demanda dessa? não dá. Em um mês muita coisa acontece. Uma semana muita coisa acontece. Que semana muita coisa acontece. Às vezes a pessoa não volta de uma semana pra outra e tá 6 meses seguindo. Imagina de um mês pro outro, ela não volta. Exatamente. Já aconteceu mil coisas, né? Sim. Então é muito, muito, muito complexo. E o psicólogo, ele tá em todas essas questões. Sim. Nosso trabalho é... Então você tá num ambiente, ou então numa posição que é primordial. Você hoje trabalhando com essas pessoas, tá ali numa posição angular ali. É uma equipe multi, né? Sim. Eu trabalho com esses programas de emagrecimento, mas é em equipe. Certo. Eu não Aí isso sabia. é muito bom, né? Eu deveria ter falado antes. Então me conte. As minhas equipes são ótimas. Minhas equipes, a Nossa, minha enfermeira minhas. cadeira. a equipe, as duas equipes, né? Nos dois locais que eu trabalho são ótimas, né? Certo. E a gente conversa bastante, troca muito. Então tem nutricionista, tem educador físico, tem médico de família, tem... acho que são esses Caramba, três. E eu, então como não psicóloga. é só você lá no rolê, é uma galera que Não, colabora. É uma galera que colabora. E você acredita que as pessoas às vezes estranham ter um psicólogo na equipe? Ah, é? Eles não acham que... Agora não vai estrear mais. Depois de tudo que a gente falou aqui até agora, não vai estrear mais, porque pra mim faz total sentido. Algumas pessoas estranham. Eu acho interessante porque elas se percebem comendo ansiosa, mas estranham às vezes o psicólogo na equipe. Mesmo, às vezes acho que não associa de imediato. E alguns não. Alguns chegam assim, não, é isso que eu preciso. Uhum. É psicólogo que eu preciso. Psicólogo. Aqui tem psicólogo também no programa. Ótimo. Tem gente que já chega assim. Sim. Né? Mas tem uma equipe toda que trabalha, conversa, faz plano terapêutico para esse paciente. Às vezes é uma demanda muito complexa, como por exemplo, eu tenho anorexia, bulimia e, sei lá, outras coisas. Pacientes psiquiátricos, né? Então a gente também tem, em uma dessas operadoras eu faço contato com um psiquiatra. Aham. Então tem que ter, é uma equipe multi. Sim. Para atender todas essas questões. É uma doença crônica e multifatorial, precisa de uma equipe multi para auxiliar. Sim. Você sente algum tipo de resistência da parte dos pacientes em relação ao tratamento? Sim, Sente? muito. E como é que é esse rolê, assim? Como é que você vence a resistência deles? Primeiro, eles vêm do médico com intenção bariátrica. Ah, já vem pronto, né? Eles querem falar o que eu quero ouvir, como se eles... Eu acho, gente, não falem o que eu quero ouvir, porque eu sei que vocês estão falando o que eu quero ouvir. Recado para os pacientes. Boa. Mas eles vêm com um discurso pronto, né? Eles querem fazer a bariátrica. Uhum. Então, o que eles fazem? Batem carteira. Sim, voltou. Eu só preciso registrar que eu tô fazendo um acompanhamento. Isso é muito triste, sabe? Aham. É muito triste pra profissional da saúde, sabendo que isso vai dar errado. Porque ele pode até fazer cirurgia, mas aí vai dar ruim.
E eles acham que é o convênio, que é alguém tentando, que é um profissional tentando impedi-los de fazer a tal sonhada bariátrica. Porque eles acham que é um milagre. E não é. Não é. Bariátrica é tratamento. Tudo que você faz antes de fazer a bariátrica, você vai ter que continuar fazendo depois para manter o peso perdido naquele primeiro período de cirurgia, Sim. pós-cirurgia. Então, não muda muita coisa. Só que se você não trabalhou antes a sua cabeça para depois, é um mito achar que vai mudar só depois. É o que mais a gente vê, né? É o que mais a gente vê. Gente que começou e fez bariátrica. As pessoas antes começavam a engordar a partir de 5 anos. Agora estão engordando com 2 anos. Olha como é que isso está mudando. Estão banalizando a bariátrica absurdamente. Sim. Então tem resistência. Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Moda. Gente, moda é péssimo. Internet Internet. é ótimo, mas às vezes... O excesso da informação. O excesso da informação, eles já chegam com o discurso pronto. Eu engordo, chego aos 35 de MC ou 40 de MC apenas para fazer bariátrica, ele já sabe que tá lá. Que é isso que precisa. Tem casos de uma pessoa que não tem MC tão alto querer fazer a bariátrica? O médico pode se responsabilizar Certo. em querer fazer. Tipo assim, Mas, assim, uma pessoa que é mas, assim, obesa não pode- que consegue Tem que emagrecer. ter obesidade, né? Tá, A mas, por indicação, exemplo- porque senão ela pode correr risco. Mas uma obesidade, por exemplo, 35 de MC. Tá, mas vamos tentar tirar o MC da jogada aí, porque se uma pessoa que é obesa, mas não é tão obesa, não é obesa mórbida, uma pessoa obesa, Tá. Talvez o que você está querendo dizer é que seja o obeso bem distribuído. é, E que você olha, visualmente não parece tão, mas ele tá lá com o IMC. certo, mas Tem que ter o IMC. tá, beleza, então pra eu fazer a cirurgia eu tenho que ter que o MC X lá. Vamos supor que o meu MC não seja 35, seja abaixo disso e eu sou obeso. E aí, eu posso fazer a cirurgia? Depende do médico. E o porquê que você vai fazer isso, tá? Não é comum, então. Não é nem um pouco É porque eu comum, vejo porque o muita médico vai ter gente- que se arriscar a fazer uma cirurgia dessa. Mas é porque eu digo por quê? Porque na bendita ou maldita internet, você vê lá gente que nem era, assim, não tinha um MC tão alto fazendo. Então, e aí é que tá. Hum, Tem gente que engorda no período apenas para poder fazer, certo, tá? certo. Tem isso. 35 de MC ainda não faz bariátrica. Tem que ser 35 de MC mais comorbidade que prejudica. Algum tipo de doença. Que você perdendo peso, você ganha qualidade de vida, melhora o estado de saúde, Uhum, tá? Então, 35 de MC já é bastante coisa, mas ainda não é a indicação lá, segundo a ANS, o rol da ANS, qual você vai fazer. Agora tem gente que paga, sim. tá? Isso é uma regra que o convênio usa, a ANS. Agora, tem gente que é só ir lá, num local, pago 30, 40 mil, faço. Mas aí é a responsabilidade desse médico Uhum, e desses profissionais que também assinam, né? Que tem Sim. que ter ali a avaliação psicológica e Psiquiátrica também? nutricional. nutricional. O nutricionista ele tem que fazer o acompanhamento, explicar como que vai ser todo esse processo, né? Ajudar ele a começar a comer melhor ali antes desse processo e depois fazer lá a alimentação pós-cirurgia. Certo. Beleza. As pessoas, vamos pegar esse grupo aqui do pessoal que vai fazer a bariátrica. Vocês não trabalham com ele a questão do emagrecimento? Ou trabalham com ele... Normal. Trabalha. Normal. Na verdade, eu sou chata. Teve Eu sou algum chata pra caso, caramba. mas teve algum caso, tipo assim, a pessoa foi fazer bariátrica, entrou no tratamento de cabeça e desistiu da bariátrica? Já aconteceu? Já. É? Já. Conte-me. Eu tenho um caso, eu posso falar o nome dela. Ela passou no programa, é a Simone, gente. É um orgulho a Simone. Ela tinha 57 de MC. Nossa, muito. Muito, né? Muito de MC. Então ela pesava em média 167 quilos. E ela entrou com a intenção. Sabe como é que a Simone resolveu fazer bariátrica? A história da Simone é bonita do começo ao fim. Então vai, conta aí, quero saber ela inteira. Então. Ela tava na rua, caiu R$5 no chão e não tinha ninguém com ela pra pegar. O que ela fez? Deitou. Foi embora pra casa. Se ela deitasse, ela abaixasse pra pegar, ela ia cair. E Sim. ninguém ia levantar. Sim. E aí, a partir dali, foi o fim dela, pra ela. Não, eu vou emagrecer. No meio da pandemia, essa mulher entrou no programa e começou.
começou. Com um ano, ela tinha perdido 62 quilos. Em um ano. Passou mais um ano, acho que faltou os últimos 20 quilos, se eu não me engano. Ela tinha que chegar aos 75, não, 70, se eu não me engano, pra ficar no... Eu acho que hoje ela tá com menos, eu acho que tá com menos. Eu sei que no ano passado, em setembro do ano passado, ela já estava com 75 quilos, esperando pra fazer a retirada de pele. Detalhe, ela começou fazendo zumba em casa e caminhada. Perdeu 62 quilos, entrou pra musculação e pro Muay Thai. Uau. Aí perdeu o restante, retirou a pele. E ela tá regular, muito provavelmente com o MC regulado. Sem bariátrica, sem medicação. Então, essa história da Simone, ela mostra que é possível. É possível. Basta a pessoa querer. Ou não. O que é o querer? Porque assim, eu falei eu querer, aí eu coloquei o ou não, por quê? Porque aí eu lembrei da questão que às vezes a pessoa não consegue emagrecer pelas comorbidades que ela tem. Pode ser. Pode ser. Você tem toda a razão. Por isso que é complexo. Uhum. Mas assim, o que eu vejo muito é o querer. Se eu te perguntar pra você, se eu perguntar pra você assim, você quer uma Ferrari? Qual é a sua resposta? Eu quero. Óbvio. Quem que não vai querer uma Ferrari? Sim. Eu tô te perguntando. Agora você fala assim, agora, mas pra você ter essa Ferrari, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, não ter vida social, não ter família, porque você não vai ter esse tempo, durante 5 anos seguidos. Ou seja, ser escravo. Você vai querer a bariátrica? Desculpa, você vai querer a Ferrari? Não mais. Não mais. Então, assim, depende do que eu querer. Pra eu fazer o querer, eu tenho que entender que eu vou mudar um estilo de vida. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes, mudar o estilo de vida não é só treinar e fazer e comer bem. Mudar o estilo de vida, às vezes é mudar de emprego. Aquele emprego estressante. Exato. Mudar o estilo de vida, às vezes é largar aquele maridão chato pra caramba, que bota você pra baixo o tempo inteiro, tá falando do teu corpo, te deixa desanimado. Mudar o estilo de vida é complexo demais. Tá disposto a mudar o estilo de vida? Uhum. E aí entra o que eu querer. Sim. Será que você quer? Ou você quer, basicamente, uma coisa mais fácil? Por isso que muitas pessoas recorrem à bariátrica, né? Uhum. Eles acreditam que é mais fácil, tá? Tô dizendo que é. Eles acreditam que é mais fácil. Não, é o caminho que é Ajuda. mostrado como mais fácil. Mas, da minha perspectiva, contando a história da sua paciente aí, o caminho mais fácil nem sempre é o ideal. Por quê? No caso da bariátrica. Porque para mim é um pouco período de tempo, espaço de tempo para você trabalhar corpo e mente. Perfeito. A Isso. Simone, ela trabalhou perdendo os 5 contos dela, depois ela foi fazer exercício físico, depois entrou pro grupo, depois isso, depois aquilo. Olha o processo. É uma coisa que eu até falo para meus pacientes que são adolescentes. Eu falo, foca no processo. Não adianta você, tipo, a linha do tempo tá aqui. Não adianta você cortar essa parte e pular para cá, porque você pode até chegar aqui. Você pode chegar aqui. Mas o que você agregou nesse caminho para chegar até aqui? A pessoa não passou pelo processo, a bariátrica, no caso, era tipo assim, uma cirurgia de, vamos supor, X horas. Aí você passou alguns meses, tô magro. Mas e o processo? A mudança de mente? Porque sim, a Simone aprendeu a mudança de mente dela. Que ela não vai comer tal coisa, que ela tem que fazer exercício. Eu falo pra mim, voltei pra academia em julho. Eu tenho ido praticamente todos os dias pra academia, exceto no final de semana. A minha mente mudou. É um processo. É um processo de mentalidade mudando para que você possa fazer e acontecer. Isso é mudança de estilo de vida. A frase que eu uso é: só sabe permanecer magro quem sabe emagrecer. Repete. Por quê? Só sabe permanecer magro quem sabe emagrecer. Uhum. Porque o processo é o que ensina exatamente o que você falou. Eu resumo tudo isso aí que você falou nessa frase. Sim. Você Perfeito. sabe fazer isso. Tá? Eu tenho um outro paciente, Conte. hoje não mais, 203 quilos. 203 quilos. Quanto de MC? 67, eu acho. Talvez. É que ele é um pouco mais alto, então acho que ele é um 67 de MC. Sim. Ele ainda está no processo. Certo. É muito peso. Claro que é. Ou seja, 200. ele perdeu em um ano cerca de... Nossa, eu não vou fazer a conta aqui exato, mas acho que ele estava com 143 a última vez que eu falei com ele. Já faz um tempo que eu não falo com ele. Ah,
Também, sem bariátrica. Ele entrou pra fazer bariátrica. Ele não se pesava há tempos. Quando ele se pesou, ele... 203 quilos. Acendeu a luzinha. Aí, vou fazer a bariátrica. Ele já tinha indicação. Inclusive, ele já poderia ir direto pra fazer a bariátrica. Sim. Ele não precisaria passar por um programa pra Porque ele já estava num nível muito alto. Era obesidade mórbida. E aí, ele já tá nesse processo de perder peso, já tava com bastante pele, né? Muito legal, muito legal. Ele tem muita energia, ele tá se dando tudo dele. Tudo que ele tem, ele tá lá. Deu uma pausa no final do ano, porque emagrecer requer muita energia, disponibilidade, você foca muito, então é cansativo. Acho que é. Ainda mais pra quantidade que ele tinha que perder. E aí, o que ele fez? Ele deu essa pausa, manteve o peso pra voltar gradativamente de novo e seguir. Eu falo que ele também é um orgulho, um case de sucesso, inclusive do programa. Porque, cara, 203 quilos. É muita Perder coisa. mais de 60, 70 quilos, gente. É muita coisa. Sim. E tem que ter muita, muita força de vontade, muita determinação. Tem que ir lá e executar. Pensar. Não é olhar pra trás, não é pensar nos impedimentos, né, nas barreiras. É só ir lá e fazer. Sim. Porque é muito difícil. Mas é possível. Sim. Tem esses 2 casos que mostram. Tem outros também, né? Mas esses são os que chamam atenção pela... Que salta à vista, né? É, sim. Que são mais próximos também. Sim. Você falou uma coisa interessante, né? Que nesse caso aí o rapaz não se pesava. Aí eu lembrei de um paciente antigo meu, não é mais meu paciente, que ele tava beirando já. Ele era um adolescente, tava beirando a obesidade mórbida. Tava chegando lá. Adolescente. E aí ele falou, Davi, eu quero emagrecer. Eu falei, pô, bacana. Fechou. Do nada. Não era essa demanda nossa, era outra demanda, né? Ele falou, Davi, quero emagrecer. Eu falei, pô, show de bola. Eu falei, quanto você pesa? Ele falou, eu acho que eu peso 100 quilos. Obviamente que não. Ele pesava bem mais. De olhar, dá pra ver que ele pesava mais. Eu falei, bacana, cara. Show. Eu vou te fazer um desafio. Você acha que tem. Então você vai lá na farmácia, saindo daqui, vai se pesar e vai me dizer quanto que você tem. Porque não tem como você dizer que quer emagrecer sem saber quanto que você tem. Qual que é o parâmetro aí? Você tem que criar um parâmetro, né? Aí ele foi. Chuta quanto ele tava. 120. 130. 130. 130. 30 quilos a mais. Eu falei, um adolescente. Ele tinha... Minha altura, eu tenho 1,83, ele tinha 1,80. Era um pouco mais baixo que eu. 1,80. Mas ainda assim, 130 quilos para um adolescente. Tinha 17 anos, 16. Eu falei, então, amigão, vamos lá. Agora você sabe quanto você pesa. Ele ficou frustrado, óbvio. Porque ele falou que tinha 100. Ele deve ter se pesado há muito tempo atrás para achar que estava com 100. E não se via. A questão do se ver. A questão de não se ver no espelho. A questão de não se pesar. Aí eu falei, cara, então, agora é a hora. Você entendeu que você tem tanto peso. O que você tem que fazer para emagrecer? Foi uma sessão só de consciência. E aí, o que você tem que fazer? Acho que tem que comer menos. Eu falei, quanto você come por dia? Ele falou, Davi, vou falar pra você que eu saio daqui da consulta, passo no Ragazzi e como 20 coxinhas. 20 coxinhas. Bastante coisa. Muita coisa, né? Aí eu falei, então, olha só, você come 20 coxinhas numa pegada só. Que tal comer 10? Não dá pra... Você sabe que não dá pra cortar do nada, né? Queríamos nós cortar de uma vez só. Mas não dá. Que tal 10? Vou tentar. Falei, come 10 e tal. Espera. Comeu 5? Dá uma segurada. Depois você vai comer as 10. Fica tranquilo. Mas respira, tal. Come, vê que dá. Ele falou, vou fazer isso. Fez. Beleza. Na semana seguinte, só eu entender a história. Chegou lá, falei, aí, deu certo? Falou, deu. O primeiro dia deu, mas o segundo minha mãe comprou mais coxinha pra nós. O problema é aonde? Na primeira educação alimentar. Perfeito. Sabe o que as pessoas costumam dizer? Que eu já nasci gorda. Eu sou gorda desde quando eu nasci, de quando eu era bebê. Então, assim, eu tenho um problema já desde quando eu nasci. Filho de obeso. Com alimentação de obeso. Predisposição de obeso. Vai ser o quê? Obesinho. Nasceu curtinho. De qualquer forma, vai ser um obeso pequeno. Sim. Vai ser,
vão ser. Não é uma questão de, eu nunca vou perder peso porque eu sou desde quando eu nasci. A primeira educação alimentar, ela influencia muito na nossa alimentação. Quando eu falei do prato, da família que fica empurrando comida, tudo isso. A família que a mãe e o pai que não cozinham, compram comida de fora, Sim. muita fritura. Nós, pais, somos responsáveis por essa parte. Sim. Você já pegou muitas crianças com transtorno alimentar, assim? Eu sei que não é seu público hoje. Não é o meu público. Eu atendi uma vez. Certo. E ele tinha essa questão com os pais. Sempre tem. Lá onde a gente trabalhou. Sim. Eu atendi lá. Ele tinha acho que uns 4, 5 anos. Mas em peso, ele deveria ter uns 50. Bastante, Ele não tinha é? 4, 5 4, anos? 5 anos. Pera, ele tinha 5 anos? Ele pesava 50 quilos? Quase 50. É Eu muita acho que coisa. eu já deveria estar nos 50. É muita coisa. Não é muito? Eu acho que é assim. Ele ainda era alto, um pouquinho mais alto. Não era uma criança grande em altura. Mas sim, os pais ficam com dó de retirar. O trabalho não é com a criança apenas. O trabalho com a criança é mínimo. O trabalho são com os pais. Os trabalhos são com os pais. Ali, ó, educação. Porque o pai e a mãe eram... Não, o pai eu não sei, mas a mãe era obesa. E a mãe, quando via a criança pedindo alguma coisa, ela dava. E o médico já tinha pedido para poder perder peso. Sim. Então, refrigerante, hambúrguer. Ele não queria comer arroz e feijão. Para pensar. Você dá nuggets pro seu filho. Nuggets, hambúrguer, salsicha. Tem um sabor, é de uma alta palatabilidade absurda. Sim. Depois você vai dar alface pra ele, vai querer comer? Não tem gosto alface. Exato. O trabalho com os pais, não tem o que fazer. Sim. Tá? Tem bastante criança assim, em obesidade. Não é o meu público, mas eu vejo, eu sei, já atendi raros casos. Sim. Quais são, você falou um pouco de como você intervém, mas quais são tipo, as técnicas que você utiliza dentro da psicologia para tratar essas questões de compulsão alimentar, até mesmo para o processo de emagrecimento? Como é que você trabalha nesse sentido? Trabalho com psicoeducação, que eu acho que a informação ela ajuda muito a trazer essa consciência para o paciente, tá? Então tem que trazer essa ideia para ele. Ele tem que entender o que está acontecendo, o que tem em risco, o que está em jogo. Porque muitos não tem. Sabe aquele negócio de eu sou obesa, mas meus exames de sangue estão ótimos? Eu já ouvi muito isso. Já viu? Eu ouço muito isso porque, pra quem não sabe, né, a minha esposa é nutricionista, então ela me conta alguns casos, né? Eu sei por causa disso. Mas tem. E aí, eles não entendem a complexidade que é. Hoje, com 20 anos, tá tudo bem, porque meus exames de sangue estão ótimos. Mas a diabetes não avisa a idade que vem. O colesterol não avisa a idade que vem. E não tem só essas comorbidades. Sim. Tem comorbidades como, por exemplo, joelho, coluna, Sim. tornozelo. Você lembrou do joelho e me lembrou bem. Eu tenho um paciente que ele é obeso, ele tá na fila pra fazer bariátrica. Na fila não, no processo de fazer bariátrica. E aí ele tava com uma muleta, chegou na sessão de muleta, eu falei, o que aconteceu aí, né, seu joelho? Ele falou, eu torci, não vou lembrar o que ele falou, mas é por causa do peso. Eu falei, mas é óbvio, né? Ele também já concordou, eu falei, é porque meu joelho não vai aguentar meu peso, ele era grandão. Eu falei, realmente, você acertou, na mosca. Você vai ter que emagrecer aí, né? Eu tenho um paciente que ele foi jogar bola com os amigos da firma. E ele estava aquecendo, mexendo no pé, jogaram a bola, parou perto dele, ele foi chutar e escorregou o pé. Machucou o pé. Ele era obeso. Obeso. E ele contou assim, né? Porque ele contou meio que rindo, assim, porque ele sabia que ele não ia aguentar, né? E tal, mas era uma questão assim de eu não faço atividade física. Ele sabia que ele não ia aguentar, mas foi uma coisa, um acidente muito bobo. A bola tava vindo, ele só ia chutar de volta. Ele se equilibrou e caiu. Sim. Então,
você tem mais riscos disso. Então, a psicoeducação, ela traz algumas dessas informações para ajudar. Uhum. Mas a gente tem a criação de rotina. Sim. Ainda no TCC. TCC puro. Aí começa a entrar o TCC, criação de rotina, essa mudança de estilo de vida que tem que acontecer, né? Se tem ansiedade, a gente tem que trabalhar, algumas questões. Muitas vezes tem uma questão emocional lá de fundo. Às vezes não tem, às vezes é só a desorganização mesmo. Uhum. Quando é desorganização e o paciente ele tem essa consciência, ele organiza, ele já perde peso. É absurdo. Aí você vê a pessoa perdeu 10, 20 quilos em, sei lá, 6 meses, só organizando a alimentação dele, sem parar de comer nada demais. Perfeito. Pra mim faz total sentido. Quando você... É que eu sou o cara chato da organização. De horário. Eu sou o cara que, tipo assim, eu almoço todo dia por volta de meio-dia. Meio-dia eu vou estar almoçando. Você não é o chato, você tem um hábito. Então, exato. Seu corpo pede, eu tenho certeza. Pede. 11h30 ele está aqui, Você ó. tá. Passa logo a hora. Entendeu? Tô atendendo, deu 11h30, já o corpo já tá aqui, ó. Ó, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Eu tomo café. Vai, 7h30, 8 horas tô tomando café. Meio-dia eu tô almoçando. 4 horas, 3, 4 horas, o meu corpo pede alguma coisa pra comer, vou comer alguma coisa. E 7h é minha última refeição. Aí, 7 horas, faço alguma coisa e tal. 9 horas, tô na cama. Eu me organizo pra isso. Eu me organizo. Funciona sempre. E aí, por exemplo, teve uma época que a Renata me ajudou a fazer marmita porque fica mais fácil, tanto pra nós aqui de dia a dia, mas muito mais fácil porque tava ali prontinho, congelado, pegava, descongelava, comia. Eu emagreci muito rápido. Eu tava na academia, já emagreci muito rápido. Tipo assim, tava com 89, fui pra 85 em tipo um mês. Homem também emagrece mais rápido, né? Vocês têm essa sorte. Sim. Vocês têm... Mas eu acho que é organização. Não. Além de ser o homem. homem ele é muito determinado. Você percebe isso nos atendimentos também. Sim, Natural, sim. tipo um atendimento de psicologia normal. Uhum. Eles são muito mais, assim, determinados quando eles querem mudar. Sim, se eles querem algo, eles vão. Eles vão lá, eles são muito mais práticos pra fazer as coisas. Sim, é verdade. Tanto que quando entra um casal no programa, a probabilidade é que eles saiam. Porque vai dar ruim em casa. É porque eles estão fazendo a mesma coisa, ele tá emagrecendo tanto e ela não tá emagrecendo a mesma coisa. Ah, tá, entendi. É absurdo isso. Tipo assim, eu já explico. Hoje, obviamente, já depois de entender esse processo, hoje eu já explico, mas você não desiste, porque ele provavelmente vai perder peso mais rápido. Sim. Se o cara tá determinado, às vezes ele tá comendo alguma coisa e ele tá perdendo a mesma coisa que ela comendo besteira. Uhum. Então, porque eles têm aí uma organização, um metabolismo um pouquinho mais acelerado, né? Mas, de fato, esse negócio do peso, esqueci do que a gente tá falando. Da organização, de organizar tal, de ter a rotina, é isso. Criar rotina. Então, a gente usa muito a TCC nesse sentido, de criar rotina, pensamentos, né? Pensamentos de crenças limitantes. Eu não consigo emagrecer por nada. Eu não consigo emagrecer por nada. Chega lá, meu amor, se você já tá me dizendo que você não consegue emagrecer por nada, eu não posso te ajudar. A sua crença é limitante. Você já ensinou pro seu cérebro que você é incapaz. Exato. Você já condicionou ele. Acabou. Então, assim, tem que trabalhar muito essa crença limitante, a frustração, que é da... Tento, não dá certo. O que a pessoa já chega, por exemplo, num programa de emagrecimento? Já tentei de tudo pra emagrecer. Minha única solução é a bariátrica. Aí quando você vai ver o que ela tentou? Dieta da lua, da sopa. Dietas não são sustentáveis a longo prazo. Até emagrece, low carb. Ervalite. Eu dei um nome fake aqui, ó. Ervalite. Isso aí. Aí depois não aguenta carregar uma sacola de mercado. Porque perdeu toda a massa magra. Exato. Aí eu estou doente, tem que comer porque eu tô ficando fraca. Aí só tomar shake da Ervalite. Comer é tão bom, 200 calorias de shake, você come tanta coisa, 200 calorias no seu Não é? prato. Vai comer, gente, pelo Exato. amor. O pessoal acha que precisa se sacrificar, morrer, jejum intermitente. Uhum. Que é moda. É moda. Moda, né? Sim. Moda total. Então a moda... Low carb. E não é sustentável a longo prazo. Ele não aprendeu a comer, não aprende a resistir desejo, não vai voltar a engordar. Exato. Por isso que aquela frase que você falou, qual que é a frase? Só sabe permanecer magro quem sabe emagrecer. Aí, ó. É isso. É isso. Não sabe todo o processo. Exato. Você emagrece 30 quilos em, sei lá,
4 meses? Você acha que você já passou por todas as questões da sua vida emocional? Você passou por várias situações ali? Não todas, Gente, mas tudo por é um várias processo, situações. gente. Tudo é um processo. Você não perdeu ninguém em 4 meses? Exato. Entendeu? Você não perdeu uma pessoa em 4 meses, você não perdeu emprego, você não aconteceu nada. Uhum. Você passou os 4 melhores meses da sua vida se dedicando só àquilo ali. Uhum. Aí depois vai pro mundo real, o que vai acontecer? Não sabe lidar. Não. Aí a gente numa questão do limiar de frustração tá baixo. Muito. Porque ela não se frustrou nesse caminho. A frustração, talvez, se a pessoa não trabalhou no grupo de emagrecimento, de bariátrica, vai ser só a cirurgia. Fiz a cirurgia, beleza, aí tô aqui. E aí segue a dieta lá que passou por... Deus quiser. Exato. Aí tem a dieta que passou lá, o nutricionista pós-bariátrica, depois regaça. Não tem processo. É aquela ideia, né? Tudo que vai rápido, tudo que vem rápido, vai rápido. Tem gente que consegue. Eles pegam esses casos de internet, mas a pessoa mudou o estilo de vida dela todinho. Uhum. Não é só cortar o estômago. Ela mudou, aí o cara tá lá, às vezes tá ganhando. Às vezes tem pessoas que tem outros problemas, tá? Nela, ela começou a emagrecer, ela manteve o peso, ela já não tem problema com obesidade. Sim. Mas passar mal o tempo inteiro, ou bebe, Sim. ou que é o álcool, Uma né? coisa Pode que o entrar. bariátrico não pode fazer, é beber. Eu sempre falo. Você vai tomar cerveja? Esquece a Esquece. Aí vem o a carioca. bariátrica. Esquece. Ou então você vai ter que abrir mão da cerveja. Uhum. Né? É basicamente, esquece. Não tem... mas é só um pouquinho. Se Não eu fosse pode. você, eu esqueci. Mas tem muito... A minha irmã veio aqui nutricionista também. E ela falou que tem muito cara, né? Paciente pós-bariátrica que vai na bebida. Porque aí ou ele vai na comida, na frustração, ou bebida. Eles ficam alcoólicos. Eu tinha um que ele comia muito doce no fim da tarde, porque ele estava estressado do trabalho dele. Aham. Aí, depois da bariátrica, ele falou assim, não vou comer mais açúcar. E ele não come mais açúcar. Certo. Mas ele passou pra Ok. relaxar. Cerveja. E tá trilhou, na verdade, o caminho do alcoolismo. Bariátrica é uma roleta russa. Sim. Você nunca sabe o que o seu corpo, como ele vai reagir. Tem gente que nunca bebeu e depois que faz bariátrica começa a beber. Sim. E isso, assim, é uma coisa muito louca. É um cuidado que tem que ter. Por isso que a psicóloga. Exato. E, detalhe, é importante continuar um tratamento psicológico após, né? Claro, pra mim acho que é o mais... Assim, não que o Tem antes gente não que seja. abandona. É lógico Faz que 3 meses e abandona. você antes da bariátrica, solucionou o problema dela, ela tá magra. Pô, lógico que ela não vai querer mais. Eu tô brincando, né? Mas Mas, não, você tá falando uma coisa que eu tô rindo, mas é que é real. sim, O meu problema tá resolvido. já Em era. 3 Eu vim aqui meses pra eu perdi. emagrecer, filha. Emagreci, tchau. O que você quer da minha vida mais? Isso é muito real, muito real. Aí não achei, eu trabalhei a compulsão antes da bariátrica. Tá, mas depois da bariátrica você não continuou? Não, é que eu achei que tava resolvido. Uhum. Achou que cortar o estômago, que Sim. iria não ter mais compulsão, e não é assim. Sim. As pessoas adaptam a alimentação. Exato. Tem uma paciente que ela falou assim, nossa, você tá mentindo, o grupo do Facebook ninguém engordou. Grupo da onde? De onde? Não, tem um grupo no Facebook com mais de 1000 bariátricos e ninguém engordou. Tá, porque a pessoa que engordou vai sair no grupo, entrando nos grupos de Ele vai emagrecimento. falar. Fala, não, engordei tudo de novo. Lógico que não. Lógico que não. É vergonhoso. Ah, eu falei assim, não, mas não tem fome. Não dá pra comer. Dá pra comer. Não dá pra comer? Dá pra comer. Uhum. Eles adaptam a comida. Claro. Como tudo, se você vai buscar, se você busca uma saúde, um diabético, não tem um monte de comida pra diabético? É adaptação. Adaptação. Ué, Por isso que ele não deixa de comer, ele não morre. Por isso que leite condensado e bebida, eles conseguem ingerir. Uhum. Porque a digestão é mais rápida. O açúcar. Sim. Digestão muito mais Falou rápida. falou tudo. O álcool, assim, é bem calórico. É bem né? calórico. Bem calórico. E aí, ele vai passar mal, vai ter várias questões desse tipo, né? Uhum. Então tem que ser trabalhado muito isso aí. Antes, durante, depois. Exato. A longo prazo. A longo prazo. Sabe qual é a ideia que as pessoas têm? Que obesidade tem cura. Não tem? Não. Lógico que É uma tem. doença crônica. Não é a Não. cura da obesidade. Emagrecer? Não é? Você regula o seu IMC. Não, pera. Se você parar de se Você tratar- me bugou. Vamos lá. Pera.
Obesidade, ela não emagrece? Ela não emagrece? Ela não é Mas curável? tô falando de cura. O câncer não tem remissão? Tem, Tem remissão também. Óbvio, não é uma comparação mais pesada. sim. Mas vamos pensar assim. Se você parar de fazer o tratamento, de Tá. manter-se a alimentação, você volta a engordar. Ah, entendi. Sim. Você regula o seu MC. Sim. Sabe qual é o termo que acho que a Renata deve saber um pouco melhor? Que a gente costuma dizer é o seguinte: nem todo mundo vai conseguir regular o IMC. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode ter o quê? A obesidade controlada. Ah, Hoje eu vejo muito na gente na internet falando assim: é só emagrecer. Aí tudo isso que a gente conversou aqui, olha o quão complexo que é a obesidade. sim. Olha o quão complexo que isso é. Mas às vezes a pessoa ela é muito mais feliz com a obesidade controlada. Uhum. Perdeu às vezes 10% do peso dela, dependendo do quanto ela tem, ela já ganhou qualidade de vida. É verdade. O joelho Então- já não estoura mais. Exato. Então, bariátrica às vezes serve pra isso. A pessoa pra controlar a obesidade dela, porque ela não vai ficar, sei lá, magra igual a Gisele Bündchen. Não. É verdade. Então, tem gente que se ilude que vai ficar super magrinho com o corpo. Não vai. Às vezes você só vai controlar o seu IMC. Sim. Ou manter ali a obesidade controlada. Então, as comorbidades controladas. Por isso que eu costumo dizer que não tem uma cura. Uhum. A partir do momento que você parou de tratar, Sim. é crônico. Sim. Se tivesse Mas- uma cura, ninguém engordaria de novo. Mas a gente tá falando da obesidade mórbida. Ou obesidade no contexto geral. Obesidade. É porque a obesidade, ela é considerada uma doença, né? Ela é uma Sim. doença. CID. Então, Tem CID. Se não me engano, é 66, alguma coisa assim. meio. É isso? Ah, também, né, filho? Tá todo dia falando com esse povo Não, eu aí. sou péssima com números. Tá todo dia lá fazendo prontuário. Então, tem CID, a obesidade é uma doença. Ela tem que ser tratada como uma doença. Sim. Por quê? Porque se ela não é tratada como doença, as pessoas não entendem a complexidade e não se dedicam tanto quanto. Uhum. Elas acham que vão emagrecer e vão permanecer magras e param de fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, o que eu mais vejo é bariátrico. Não, porque agora eu sou magra. Uhum. Cara, você tá magro, você tá com seu IMC regulado. Falou tudo. Você parou de fazer o que você tem que fazer, você vai voltar a engordar. Você falou duas palavras nessa frase aí que é essa questão. A pessoa falou, agora eu sou magra. Não. Você não é magra, você está magra. É o ser e o estar. Você é um obeso tratado. Tratamento. Perfeito. Tipo assim, ó. Aline, você tá chata. É um estado, tipo, você está. Você está chata. Você é chata. Você é um ser. Tipo, então você, independente de qualquer coisa, do tempo, da lua, do sol, você é chata. Mas diferente, tipo, você não é, né? Tô só brincando, pelo amor de Deus, né? Mas dizendo, tipo, ser estar. A pessoa, ela está magra. Hoje eu estou magro, amanhã eu posso estar gordo. Agora faz sentido pra mim essa questão da doença. Entendeu? Entendi. Só que isso é muito complexo. Por quê? Porque as pessoas, elas, como elas não enxergam a obesidade como uma doença, elas entendem esse processo errado. Sim. Por isso que acabam voltando a engordar. Porque eu tô magra, agora eu posso comer. Sim. Não, eu tô magra, mas agora eu posso me permitir. Começa com, eu vou me permitir. Sim, porque é mais bonitinho, né? Realmente, eu posso me permitir comer. Não é que você não pode, você pode. Você Mas tem porque a que pessoa tem uma maneirar. As pessoas têm ideia muito de que a comida, a alimentação saudável tem que ser restritiva. E não é, cara. Não é. Tem muita coisa boa que você pode comer e ficar de boa, assim. As pessoas acham que tem que parar de comer. Você não tem que parar de comer, você tem que começar a comer outras coisas. Sim. Você tem que inserir outras coisas na sua alimentação. Exato. Então, aí igual muito de doce. Começa a inserir a fruta. É inserir, não é retirar Não o é doce. retirar. É Eu tenho que inserir. começar a inserir outras alimentações. Porque a ideia de restrição ela já vai trazer essa ideia, essa necessidade de comer. Eu trouxe no podcast, esse foi o primeiro do ano agora, o Everton, que é o dono lá da academia, e ele é educador físico, fisiologista, e tá terminando a faculdade de nutrição. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, e aí? A pessoa vai pra academia, por exemplo, ela tem que parar de comer? Ele falou, não. A primeira coisa que eu falo é, continua com o seu hábito. Por quê? Por quê? O primeiro mês, pelo menos, se eu falo pra ela tomar whey, isso e aquilo, comer isso, ela vai desistir. Então, ela vai aos poucos criando um gosto pela prática do esporte, e aí ela vai ver, pô, que legal. Então, como eu posso melhorar isso? Performance. Isso, vou adicionar alimentação melhor, tal, isso aqui. Então ele fala assim, não pare de comer. Ele falou assim, polêmica a minha opinião, hein, mas é a verdade. Pra mim faz sentido.
Faz sentido pra muita gente. Aí a gente vai depender daquilo, assim, qual o tratamento dessa pessoa, Sim, né? sim. Aí é subjetivo a questão do tratamento. Essa é a complicação. É Não que existe uma receita pra todo mundo. É que no podcast não tá falando de obesidade mórbida e nem obesidade, tá falando de bem-estar. Bem-estar. Né? Sim, mas mesmo na obesidade, a ideia não é enfiar a pessoa numa academia e ela parar de comer. A ideia é ela aprender a comer as coisas melhores. Sim. Sempre comer coisas melhores. Trazer uma qualidade de alimentação. Ela tem que criar essa consciência alimentar. Sim, perfeito. Consciência alimentar é fundamental. Eu saber o que eu tô comendo, por exemplo. Quando eu fazia crossfit, né? Agora eu tô um pouquinho parada. Se eu comesse alguma coisa muito cheia de açúcar antes de treinar, lascou, no meio do treino. Morta. Ia morrer, sim. Morrer. Que é rápido. Aí, você acha que eu comia alguma coisa adocicante? Nunca. Se eu comia, eu não tinha vontade de treinar, não. Eu falava assim, não quero treinar, não. Porque a minha performance ia ser horrível. E isso você só adquire ao longo de um tempo. Porque você começa a conhecer o seu corpo. Você aprendeu a comer, você já sabe o que funciona, o que não funciona. E isso que me contou, não foi, obviamente, hoje eu trabalho com emagrecimento, mas isso há anos e anos atrás, ninguém me contou. Eu entendia acontecendo comigo. Sim. Pela experiência que você teve com o seu corpo. Exato. Sabe aquele negócio de se olhar? Sim. Tem o se olhar, se sentir, olhar pra dentro. Não é o se olhar somente fisicamente, né? É o intrinsecamente, é o de dentro. Tipo, deixa eu ver como eu estou me sentindo. Né? Não sei porque que meu corpo, eu tenho prisão de ventre, meu cocô sai muito ressecado. Você não toma água, cara, você não reparou. Você não reparou que você não bebe água, você não come legumes, frutas. Sim. Então, fibra, assim, né? Então, para pra pensar, eu não me reparo, eu não me vejo. Sim. Eu não sei se eu tô com refluxo, eu não sei do meu corpo. Eu não sei se eu tô com refluxo, eu não sei se eu comi muito, eu não sei se eu tô passando mal. Eu não sei o Acho meu que é corpo. normal, às vezes, tipo, aquela pessoa que come até cansar, fica tipo, acha que é normal. Acho que é normal. É o feijão que eu comi. Sempre tem um alimento lá naquele lugar lá que vai falar assim, é o feijão que eu comi. Mas sabe o que é isso? A dificuldade de se olhar. Muito. Reconhecer, né? Reconhecer que tá. Porque no fundo, ele sabe que tem algo errado ali. Sabe. Mas é Sempre sabe, gente. Mas é o não reconhecer, né? É um mito a pessoa falar que o obeso, ele quer obeso porque ele quer, tá? Aí, por mais que a gente traga essa questão da consciência, pera lá, ele não sabe. Ele não tem a autoconsciência, ele não tem consciência alimentar, ele não tem informação. Então, vamos lá. Não é obeso. Ninguém é obeso porque quer. Sim. Ninguém gosta de ser olhado errado, ninguém gosta de ser olhado torto, né? Olhado com desprezo. Ninguém. Então, a pessoa não é obesa porque ela quer. Sim. Ela tem limitações que estão impedindo aquilo ali. Muitas vezes pode ser informação, pode ser emocional, pode ser... vai ser física, vai ser psicológica. Pode ser N fatores. Exato. Aí é que tá. N fatores. E aí? Sim, aí E às vezes ele não entende isso. Ele nem enxerga a obesidade como doença. Às vezes no ambiente dela, como você falou, às vezes vai estar lá a família, todo mundo obeso. Normal. Não, é normal, mas a maioria das vezes, quando a pessoa busca um processo de emagrecimento, ela não pensa que é normal, não. Ela pensa assim, eu sou sem vergonha. E isso é doloroso. Eu não gosto de ouvir. Não, eu corto na hora. Não sou eu que não sou eu que não consigo, sou eu que sou assim mesmo, não tenho vergonha na minha cara, não. Eu como muito. Sim. Sou eu que sou assim. Aí você vai lá e corta ele. Não é isso não. Pera lá, vamos entender. Se depois de todo um processo, você pode decidir não querer emagrecer, gente, porque as pessoas podem decidir não querer emagrecer, tá? Sim. Isso é muito sério. Ninguém é obrigado a emagrecer, não. Assim como ninguém é obrigado a parar de fumar. Para porque quer. Sim. E os dois vão trazer prejuízos para a saúde. É óbvio. Cada um colhe aquilo que planta. Sim. Depois de tudo que você sabe, você ainda quer permanecer, sente que é muito desgastante para você alcançar esse objetivo, talvez você ganhe muito mais qualidade controlando a sua obesidade. Sim. O termo controlar a obesidade impede a indústria do emagrecimento de fluir. Entendeu? Entendi. Qual é a indústria do emagrecimento? Shake. Como é que eu falei? Herbalife. Programas de... Sabe esse? Porque agora é muito novidade, né? Treino em casa. Rapaz, uma pessoa com obesidade, às vezes tem um problema no joelho, como é que ela vai treinar em casa? Sim. Tem que controlar massa patelar, porque é muito comum, inclusive na mulher,
ou pelo sobrepeso, alguma coisa. E aí, como é que ela vai treinar em casa? Vai fazer 2 semanas, daqui a pouco tá morrendo de dor, não vai fazer. Sim. Tem acompanhamento. Comprar curso. Compra curso. Sim. Compra curso. Então, assim, ninguém fala da obesidade controlada porque, basicamente, as pessoas odeiam o corpo obeso. Sim. As pessoas são ensinadas a odiar o corpo gordo, Uhum. a ter A sociedade nojo, faz a isso. sociedade, isso é estrutural, e a indústria do emagrecimento não vende. Sim, exatamente. E aí? Olha que complexo tudo isso, não? Não é simplesmente o emagrecer. Não Perfeito. é simplesmente emagrecer. Foi por isso que eu te chamei aqui, minha jovem. Foi por isso que eu te chamei aqui, pra explicar tudo isso. Que nem eu não tinha noção toda de todo esse nicho, toda essa questão. Olha você aqui pra isso, pra explicar. É muito grande, né? Toda essa complexidade. Sim. É muito, eu sempre falo, muito louco. Às vezes você tentar explicar tudo isso aqui, porque tem obviamente muito mais detalhes, porque são N fatores, para uma pessoa é muito difícil. Sim. E no processo de psicoterapia você consegue desenvolver isso, Mais porque você vai profundo. com mais lentidão, com mais tranquilidade. Você vai entendendo o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui. Olha, você está precisando de acompanhamento assim, está precisando de acompanhamento assado também. Começa a trazer essa pessoa para uma equipe multi. Você precisa, Uhum. tá? Para ela entender tudo Perfeito. Perfeito. e se entender. Perfeito. Emagrecimento é autoconhecimento também. Show de bola. Muito bom, minha jovem. Muito bom. Como você sabe, se você não sabe, vai saber agora. Sempre que eu chamo alguém aqui, eu peço no final do podcast para que indique um livro, indique uma página no Instagram, no YouTube, alguma coisa. O que você nos indicaria para terminar esse podcast? Olha, o que eu indicaria? Pode ser o que você quiser. Olha, eu vou começar com uma página de um perfil do TikTok, pode ser? Pode, claro. Por que eu vou indicar esse perfil? Porque esse perfil é de uma mulher obesa. Certo. Tem uma obesidade ali controlada. E ela fala muitas dessas coisas que eu falei aqui. Óbvio, ela não é da área da saúde, que nem a gente. Mas ela traz o estímulo da pessoa a aprender a se amar independente do peso que ela tem. Certo. E eu acho que independente do peso que você tem, se você quer emagrecer ou não, você precisa se amar. Começar por aí, Sim. né? Qual o nome do perfil? Dani Mota. Dani Mota. Dani Perfeito. Mota. Ela é uma dubladora, inclusive as pessoas vão até reconhecer a voz dela em alguns filmes. Mas é bastante legal. A Dani Mota, segue ela lá, vai, que é bem legal. Eu sempre indico para meus pacientes e ajuda, porque eles começam a ter a identificação, Sim. né? Gente, identificação é tudo. É verdade. A pessoa vê, nossa, olha essa mulher, ela se arrumando, toda bonita. Olha, eu também posso me arrumar bonita assim, não preciso ficar usando roupa de velha, assim que eles falam. Uhum. É isso mesmo. E isso traz outra coisa, autoestima, inúmeras coisas. Então, eu sou super a favor. Super indico a Dani. Um livro. Ai, olha, tô devendo de ler livro, hein? Tem tanta coisa desses estudos que eu tenho que ler, que faz tempo que eu não leio um livro. Na faculdade, livro todo. A faculdade, ela me criou repulsa na época, porque eu tinha que ler tanto artigo, tanta coisa, que antes eu gostava de ler, depois eu parei de gostar de ler. Eu comecei a retomar o gosto pela leitura esse ano, vou ser bem sincero com você, porque é tanta coisa pra ler, tanto artigo. Tanto artigo pra ler, você tem que buscar alguns casos, é complicado. Mas tem um livro que eu li, e eu acho que ele tem muito a ver, tem que ser da área da psicologia não, né? Ótimo. Mas ele é de um médico, que é o Augusto Cury. Sim. Se chama Futuro da Humanidade. Você já leu? Não, eu tenho alguns aqui, mas eu não tenho esse, não. Por que eu gosto desse Futuro da Humanidade? Porque ele traz reflexões da dinâmica, da fluidez das relações, várias coisas muito bacanas. Então eu li há muito tempo atrás, e esse é um livro que não sai da minha cabeça, eu sempre trago reflexões sobre ele. Uhum. Então, o Futuro da Humanidade, ele traz ele foi escrito há muito tempo, mas hoje faz muito mais sentido Porque do que ele falou lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, Sim, tá? Então, o Futuro da Humanidade. perfeito. Instagram, eu indico O do seu? Davi. O meu e o seu. Indico o meu, o Psico Aline Amaral, né? Perfeito. Então, me sigam lá. Sim. Pode mandar recado, sempre que possível respondo. Lá tem os meus contatos, né?
na bio, tem meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo. Sigam também no TikTok, posso falar do meu TikTok? Pode, claro. Eu posto mais no TikTok. Fala então o nome da sua rede no TikTok. Psico Aline Amaral também. Também? Não tem erro, Psico Aline Amaral. E eu gosto bastante de postar lá por falta de tempo. Você faz dancinha também? Não, é a minha cara de quem dança. TikTok é dancinha, velho. Não, você vai ter que entrar no TikTok, porque tem várias coisas bacanas lá de informação. Tem sim. Esses Você tá profissionais lá. da saúde. Então, eu dou lá várias informações sobre obesidade, emagrecimento, Muito bom. tá? É bastante legal. Eu falo sobre isso lá, eu gosto bastante do TikTok, porque eu consigo fazer rápido. Sim, sim. Vídeos curtos, né? Rapidinho. Instagram dá um pouquinho de Dá, trabalho, né? né? Enche o saco. Ai, eu gosto, mas dá um pouquinho de trabalho. Dá um trabalhinho, verdade. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Então, obrigado por ter vindo. Aceito meu convite de imediato. Foi até... Eu te chamei... A gente se entendeu rápido. A gente se conhecia e eu falei, vai, beleza. Então, mandei pra você o roteiro, é esse aqui. Vambora, acabou. Foi rápido. Então, Faz tempo que a gente não se via, tipo, exato. sei lá, uns 2 dois anos depois, anos a gente se depois, viu aqui, ó. Se de viu novo. aqui Mas- nesse papo maravilhoso. Obrigado por ter vindo. Aceito o meu convite. Explicitar tanta coisa, colocar tanta coisa boa aqui. Tenho certeza que esse conteúdo vai servir para muita gente que precisa entender e assimilar esse assunto. E é isso. Então, vamos nos despedir. Pessoal, obrigado pela audiência, por terem ouvido, assistido. Espero que tenham gostado. Se você se identificou com alguma coisa aqui, algum relato, fique à vontade para escrever, para comentar, para falar. Se você conhece a Aline, é paciente dela, comenta aqui também como é para você o tratamento dela também, porque ela é uma ótima profissional, então tenho certeza que vai também agregar muito na vida de outras pessoas também, tá? Então é isso. Um abraço, beijos e até o próximo episódio de Voz Terapia. Tchau!